Homilia da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono, Ramildo, Rose, comunidade Divina Luz, esse momento em que nós temos a oportunidade de celebrarmos o baluarte da comunidade, quando nós somos convidados a mergulhar na teologia, na doutrina e no mistério que é a essência da comunidade. Eu lembro que Ramildo já me passou, mas agora na minha cabeça não me vem à memória como foi a inspiração para que cada uma, das Teresas fossem escolhidas para serem as baluartes. Mas, enquanto estava ouvindo as leituras, eu vinha sentindo essa inspiração e reflexão para fazer essa homilia de hoje, que de fato cada uma delas representam aquilo que nós entendemos como as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Nós conhecemos Santa Teresinha do Menino Jesus como aquela que vive o amor de Cristo de uma maneira muito doce e procura buscar na infância espiritual o seu lugar na igreja. Só que, assim como ela, muitos de nós precisamos começar por essa via, a pequena via, como ela chama, da infância, mas temos que amadurecer. Então, ela traz a pequena via ou a via da infância como a porta de entrada, e podemos dizer isso que é um sinal de esperança. E aí eu posso dizer que isso faz com que ela seja, então, para a comunidade, essa virtude da esperança. Teresa de Calcutá, já sabemos, bem estampado no seu trabalho, na sua missão, a via da caridade, o ato profundo de entrega da sua vida, que é aquilo que a gente aprende, que é o grau maior, No final tudo cessa e o que fica é a caridade. Mas hoje nós vamos nos deter para a virtude da fé. E uma fé que se torna madura, maior, Não que Teresa de Ávila, ou melhor, não que Santa Teresinha do Menino Jesus, não que Teresa de Calcutá não possua também, as outras virtudes, mas vamos aqui dar a cada uma delas, uma virtude. E aí, quando nós olhamos para Teresa de Ávila,
nós vemos essa couraça, essa fibra, essa demonstração de uma mulher que é forte e vive a fé com autenticidade. E nós vamos ver em várias das suas obras isso se manifestar, principalmente nos momentos das dificuldades, onde ela não enxerga a dificuldade como um empecilho, mas como uma oportunidade de avançar ainda mais. Onde existia obstáculo, ela entendia que era necessário ir além. E como nós devemos aprender com ela, assim como também as outras Teresas, que Deus espera de nós uma maturidade na fé, onde nós devemos sair dessa infância espiritual e alcançar uma perfeição. E aí, quem muito educou, né, Santa Teresa, foi o seu grande inspirador, é São Paulo. E na carta de hoje, São Paulo diz o quê? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos libertou para continuarmos na escravidão, mas para viver a liberdade. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. E se permitir, se deixar amarrar de novo ao jugo da escravidão, é nunca sair da infância, é nunca amadurecer, é nunca crescer e desenvolver a sua vida espiritual. Então, nós sabemos que hoje nós temos muito isso, né? Na verdade sempre houve, mas cada vez tem ficado mais evidente a forma de viver a fé de uma maneira muito infantil, imatura, por meio de emoções. Então, eu pulo, eu grito, eu manifesto toda uma ação exterior, mas e o meu interior? Como ele se encontra? Como realmente está a minha intimidade? Porque vai ser justamente como o meu interior fortalecido, com o meu interior, né, cheio de graça, diante de uma necessidade que eu possa estar vivendo, até mesmo um momento difícil, é que eu vou conseguir superar a minha dificuldade. Agora, se o meu interior está vazio, por mais que o meu exterior esteja demonstrando uma fé muito forte, emocional, na hora da provação diária, na hora das necessidades diárias, por falta dessa fé interior, desse crescimento espiritual, eu não tenho como sustentar. Então a emoção vai passar, os sentimentos vão passar, e o que ficará? Então é preciso de fato crescer. E eu lembro que eu disse isso aqui uma vez para vocês. Uma pessoa que não tem fé, ela não consegue enxergar no dia a dia as coisas que são essenciais e fundamentais. Por exemplo, uma pessoa que não tem fé, ela não sabe respeitar o que é sagrado. Ela faz por fazer, ela faz sem piedade, ela faz talvez por respeito, mas não por reverência, porque não tem fé. Nós sabemos que até hoje existem os atos, né, de devoção, de piedade que a gente vê na igreja, e até mesmo até de pessoas que nem fazem parte da igreja, mas criou-se o hábito de ter piedade. Então vai chegando as festas de santos e santas, né, grandes homens e mulheres na história da igreja, mas que se tornaram muito populares, e aí nós vamos vendo grandes manifestações. Mas aquele mesmo número de pessoas não está ali todos os domingos vivendo a fé em Jesus Cristo, não está ali procurando viver a conversão, mas está ali no momento da emoção. E aí nós deveríamos perguntar: será que isso realmente é fé? Porque se existe fé, existe condições de enxergar no outro a figura de Cristo. E quer ver um exemplo muito simples de que nós podemos estar vivendo uma fé imatura? É quando alguém que Deus coloca na nossa vida para ser um canal de graça, um instrumento, né, de salvação, a gente não consegue aceitar a opinião. Eu costumo falar na paróquia que
Quando o membro de uma pastoral não sabe olhar para o seu coordenador como instrumento de Deus para ajudá-lo na conversão, é uma pessoa que não tem fé. Porque por mais que ali esteja um ser humano, um homem, uma mulher, foi escolhido para poder servir, ser canal de graça. E aí isso se coloca também dentro da comunidade, né? Que é uma outra paróquia, com cada um das suas missões, podemos dizer assim, os braços, né? Que são as pastorais, aqui são os ministérios. Cada coordenador, cada ministro de uma ação é escolhido, não porque agradou no momento, financiou para receber aquele carro, não, mas porque no momento de inspiração recebeu um chamado para servir de uma maneira muito mais profunda. E aí eu preciso ter esse olhar de fé para enxergar na pessoa, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas fraquezas, a vontade de Deus, falando por meio dele, falando por meio dela. Talvez possa parecer, o que eu vou dizer agora, um pouco, assim, puxar, vamos dizer, no popular, né? Puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque hoje eu sou sacerdote, mas eu tenho essa concepção desde antes de me tornar sacerdote, antes mesmo até de pensar em ser sacerdote. Seja qual for o sacerdote, se eu tenho fé, ele pode até hoje não exercer mais o seu ministério, mas recebeu de Cristo, eu preciso respeitar. Eu preciso reconhecer que nele está uma graça que não pertence a ele, mas pertence a Deus. Por isso, ouvi-lo. Por isso, aprender a obedecê-lo, a reconhecer que por meio dele passa. Isso é um olhar de fé. Ah, mas eu não vou muito com a cara dele. Ah, eu não aceito muito. Por exemplo, hoje a gente tem muita gente que não aceita o Papa Francisco, né? Faz críticas diretas, mas não sabe enxergar quem ele é. Porque se enxergasse, saberia que apesar das suas limitações, assim como qualquer outro ser humano, assim como qualquer outro Papa na história, é o doce Cristo nessa terra, que precisa ser amado, que precisa ser respeitado, que precisa ser reconhecido. Então isso é um olhar de fé. E quando nós não temos essa fé madura, essa fé elevada, a gente só consegue enxergar de maneira rasa, superficial. A minha superficialidade. Então, se consegue me fazer sentir arrepios, superfície, então já é o suficiente. Mas só quem está nas profundezas, nas raízes, é que consegue entender o verdadeiro sentido. O que é realmente ter fé. Por isso eu preciso pedir a Deus a graça de ir além. E olha, quando nós vamos observar as atitudes de Santa Teresa, qualquer uma delas, na verdade, quando estão diante dos seus ministros, profundamente obedientes, profundamente respeitosas, apesar de alguns dos seus, por exemplo, diretores espirituais terem visões talvez até contrárias daquilo que elas queriam seguir, mas elas entendiam claramente que era Cristo dizendo a elas o que deveria fazer. Por isso, a fé é fundamental, uma fé madura. Quando a gente está na superfície, a gente se depara com essa situação que nós vemos agora no Evangelho. Alguém que quer viver externamente. Jesus está diante de um fariseu que o convidou para jantar. E o fariseu fica admirado ao ver que Jesus não lava as mãos antes da refeição. E aí Jesus diz ao fariseu: vós limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Então, por fora, eu faço tudo conforme a lei, tudo seguindo os scripts, né? Fazendo tudo como está ali, como foi pedido. Mas e por dentro? Eu cometo todo tipo de maldade.
O meu interior está vazio. Ou talvez esteja cheio, mas cheio de coisas que são ruins. E aí Jesus vai dizer a ele: insensato, aquele que faz o exterior não fez também o interior? Então, aquele que está vendo as tuas atitudes externas, também não vê o que está aí internamente? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Ou seja, basta fazer uma atitude de caridade para que as pessoas vejam e tudo já está bem. Como se isso pudesse, subornar o coração de Deus. Não, eu faço uma caridade, eu faço um bem e tudo ficará bem. Não, ficará bem talvez para o mundo de hoje, para o pensamento de hoje, que você precisa estar bem, que você precisa falar aquilo que as pessoas querem ouvir, ser como elas querem, mas não ser aquilo que elas precisam, ou que elas deveriam ser. Então, o quanto a gente precisa entender que essa maturidade espiritual precisa ser alcançada dia após dia, a começar a renúncia do pecado, a começar da renúncia da escravidão que um dia nós já tivemos. E aqui se encaixa uma coisa que eu estava pensando na semana passada. Foi para o Ulisses que eu falei assim: semana que vem eu vou encaixar isso. Tem muita gente que está na infância espiritual e acha que quando morrer vai para o céu, Não, vou deixar para a última hora, ir lá quando me converter. Quando chegar na porta do céu vai dizer a mesma coisa que todo mundo está dizendo agora: que show da Xuxa é esse? Deixar os adultos entrar e as crianças aqui fora. Sim, porque você ainda permanece criança na sua vida espiritual. Você não cresceu. Então só aqueles que cresceram aqui entraram, porque só vai para o céu quem amadurece. Então você vai ficar berrando, reclamando que show da Xuxa é esse, que show da Xuxa é esse, vai viver seu show da Xuxa o tempo todo, porque você não amadureceu. Está aí fazendo pirraça e pirraça. Então, hoje, olhando para Santa Teresa, cresça e amadureça. Para vocês que estão dando um novo passo, cresça e amadureça. Santa Teresa, por ter esse sangue espanhol, é dura, por isso é fibra, é couraça. Vocês têm muito a aprender. Leiam os ensinamentos dela. Aprenda a sair, do primeiro degrau, e começar a subir novas moradas, como ela ensina. Saia dessa infância espiritual e cresça. Claro, talvez o Senhor te chamou, assim como Santa Teresinha, pela primeira via, como eu disse. Mas o Senhor quer que você cresça ainda mais. E faça florescer, faça dar frutos. Porque muitos esperam por cada um de nós. Muitos esperam essa maturidade da nossa parte. E às vezes é por falta dessa nossa atitude madura que muitos ainda talvez não se converteram. Por falta da nossa ousadia, na nossa oração, no nosso testemunho, de enfrentar os nossos medos, os nossos obstáculos, é que talvez a gente não conseguiu ainda perceber que poderíamos ser instrumento na vida de muita gente. Eu digo a vocês que muitas das vezes, quando Deus me permitiu ser ousado dentro da minha casa, com a minha família, e hoje, como sacerdote, com a minha comunidade, quando eu me permiti dar passos além daquilo que eu achava que poderia, claro, acreditando e confiando em Deus, não fazendo isso por mim, mas acreditando naquilo que Ele me inspirava, eu comecei a ver quantos eram atingidos. Ou melhor, quantos são, porque isso continua, Aquilo que eu falei para vocês na semana passada, Não deixar que ninguém te impeça de ser ousado no Espírito. Não se sentir menosprezado, não se sentir tolhido, não se sentir diminuído. Seja você, sempre tenha coragem de mostrar cada vez mais, E mesmo que talvez você se mostrando precise ser lapidado.
Porque tem muita gente que às vezes quer se esconder. E eu falo muito isso para os filhos espirituais, né, que Deus me deu, tanto no seminário como também no Carmelo. Nunca deixe de mostrar quem você é, para que você tenha tempo de ser lapidado, corrigido. Porque se você levar isso para a sua vida futura, as religiosas, né, na consagração, os seminaristas na vida sacerdotal, vai ser muito mais difícil depois vencer e superar. Então é muito bom que hoje, enquanto você está sendo formado, tenha alguém que esteja ali junto contigo dizendo: olha, você precisa ser podado nisso. Essas arestas, sabe, precisam ser aparadas. Então se permita, não tenha medo. Não, eu prefiro ficar aqui no meu mundinho, não quero me mostrar, né? Porque se eu fizer isso, vão me cortar, vão me podar. E aí depois? E quando não tiver mais volta? E quando você realmente tiver que ser quem realmente você é? Vai ser muito mais doloroso. Porque talvez não vai ser uma poda, né? Talvez ter que ir na raiz e começar do zero. Então não tenha medo de se mostrar, mesmo que isso possa trazer feridas, porque faz parte, mas é para o próprio bem. Assim nós vamos confiando, sabendo que se chegamos a um determinado nível, não foi porque nos escondemos, mas porque fomos autênticos, sinceros e fizeram e permitiram que eu chegasse até ali sabendo quem eu sou. Eu lembro que depois que eu fui ordenado, né, eu sempre fui muito assim, Padre Ademar falava assim, você é muito topetudo, né? Batia de frente, falei assim, olha, eu não pedi para ser, me conhecem e sempre fui assim desde o meu início. Então se tinha que me dizer que eu precisava mudar ou ser diferente, teriam me dito. Nunca precisei subornar ninguém, nunca precisei dizer nada ou fazer nada para poder dizer, eu quero ser. Pelo contrário, muitas vezes até tentava me esconder, porque eu não queria estar em destaque. Mas quando tinha que estar, quando tinha que fazer, tentava dar o meu melhor. Então sempre fiquei visível. E o que precisava mudar, ou o que precisava ser feito, era dito. Então, claro, isso dói, isso machuca, quando alguém precisa dizer que você precisa mudar, porque nós temos esse orgulho próprio, né? A gente não quer aceitar, a gente não quer ser corrigido, mas entenda, quando alguém nos corrige, é porque quer o nosso melhor, quer o nosso bem. Porque do contrário deixaria a gente ir, né? Seguir para o caminho errado, porque não está nem aí. Então entendam, principalmente a todos vocês que precisam passar sempre uma nova etapa, né? É para o próprio bem e para a salvação. Nada é por acaso. E Deus faz isso com aqueles que Ele ama. Santa Teresa é um testemunho disso. Quando ela é pega de surpresa, né, por um momento doloroso e difícil, Jesus fala ao seu coração: é assim que eu faço com os meus amigos. E ela, que tinha muita intimidade com ele, responde, né? É por isso que o Senhor tem tão poucos, né? Mas é o jeito dela, né? Que nós possamos ter essa intimidade para ser também tão próximo assim de Jesus, né? De entender o que Ele quer e não desistir, não desanimar, e de também poder corresponder quando Ele nos chamar. Então que o Senhor dê a cada um de vocês esse espírito ousado, essa fé madura, para que vocês cresçam cada vez mais na intimidade com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com